Às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger são as primeiras a tentar apagar o nosso brilho. Esta é a história de como o preconceito de uma família tentou destruir um amor puro, sem saber que o destino e uma criança de 8 anos preparavam uma lição que o mundo inteiro assistiria. É um relato sobre feridas profundas, a coragem de seguir o coração e o momento exato em que a verdade se torna pública, mudando vidas para sempre. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar de Curitiba naquela manhã de sábado estava cortante, como se o próprio clima estivesse tentando me dar um aviso. Eu olhava pela janela do hotel, vendo a neblina subir sobre os prédios do Batel, enquanto o cheiro forte de laque e flores frescas preenchia o quarto. Deveria ser o dia mais feliz da minha vida, mas no fundo do meu peito havia uma pedra pesada, fria e incômoda. Eu estava prestes a me casar com o homem que eu amava, mas o preço desse amor tinha sido o silêncio absoluto dos meus pais. Arlete e Otávio, meus pais, sempre foram pessoas de aparências. Para eles, a vida era um tabuleiro de xadrez, onde cada peça deveria ocupar um lugar de prestígio. Quando anunciei que estava namorando o Ricardo, o mundo deles pareceu desmoronar. Não porque ele fosse um homem ruim, mas porque ele vinha com o que minha mãe chamava cruelmente de bagagem indesejada. Ricardo era viúvo e pai da pequena Alice, de 8 anos. Você é jovem, Beatriz. Tem o mundo aos seus pés. Uma carreira promissora como arquiteta. Por que vai se amarrar a um homem que já viveu tudo o que tinha para viver e ainda carregar o fardo de criar o filho de outra? Mulher? As palavras da minha mãe, ditas meses atrás em um jantar que terminou em pratos quebrados e gritos, ainda ecoavam nos meus ouvidos. Eu me lembrava da expressão de desgosto no rosto do meu pai, um homem que raramente levantava a voz, mas cujos silêncios eram como chicotadas. Ele apenas limpou o canto da boca com o guardanapo de linho e disse, com uma frieza que me gelou a espinha: se você seguir com isso, não conte comigo para te entregar a homem nenhum. Não vou validar essa ruína que você está chamando de futuro. E eles cumpriram a promessa. Naquela manhã, enquanto Letícia, minha melhor amiga e madrinha, me ajudava a fechar os botões minúsculos de pérola nas costas do meu vestido de renda renascença, meu celular permanecia mudo. Nenhuma mensagem de boa sorte. Nenhum "eu te amo". Apenas o vácuo. Bia, você está linda. Esquece eles por um segundo. Já foca no que você construiu com o Ricardo. Letícia disse, percebendo meu olhar distante no espelho. O toque dela no meu ombro era quente, mas eu ainda sentia o calafrio da rejeição. A Alice está lá embaixo com a tia dela. Ela está tão ansiosa, Bia. Ela não para de perguntar se já pode te ver. Sorri fraco, e a menção ao nome da Alice trouxe um pouco de calor ao meu coração. Alice era uma menina de cachos dourados e olhos que carregavam uma maturidade precoce, fruto da perda da mãe biológica quando tinha apenas 3 anos. Desde que entrei na vida deles, ela me acolheu com uma pureza que meus pais, com todo o seu status, jamais conseguiriam entender. O processo de me arrumar parecia uma eternidade. Cada pincelada de maquiagem, cada ajuste no véu, era acompanhado por um pensamento intrusivo sobre o banco vazio na primeira fila da igreja. Eu imaginei minha mãe em casa, provavelmente tomando seu chá das 5 e fingindo para as amigas do clube que eu estava em uma viagem de negócios, escondendo os escândalo de que a filha única estava se tornando madrasta. Às 18h30, o carro preto estacionou em frente à paróquia. O som dos sinos parecia martelar na minha cabeça. Quando a porta se abriu, o ar úmido da noite me atingiu. Eu segurava o buquê de orquídeas brancas com tanta força que meus nós dos dedos estavam pálidos. Não havia pai para me oferecer o braço. Não havia mãe para ajustar meu véu uma última vez antes da marcha nupcial. Eu vou entrar sozinha, Letícia, anunciei, com a voz embargada, mas firme. Tem certeza, amiga? O seu tio poderia... Não. Se os meus pais acham que eu estou caminhando para a ruína, eu vou caminhar sozinha, com a cabeça erguida, porque eu sei para quem eu estou indo. As portas da igreja se abriram. O aroma de incenso e madeira antiga me envolveu instantaneamente.
Vi os convidados se levantarem. O murmúrio surpreso por me verem desacompanhada percorreu as fileiras como uma onda. Mas meu olhar travou no final do corredor. Ricardo estava lá. Ele usava um terno grafite impecável, mas o que realmente importava era o brilho nos seus olhos. Ele estava emocionado, com os lábios tremendo levemente. Ao lado dele, Alice, em um vestido de dama de honra azul celeste, apertava as mãos e sorria de orelha a orelha. Eu comecei a caminhar. Cada passo no tapete vermelho parecia pesar uma tonelada. Eu via os rostos dos amigos, dos primos, e via, com uma dor aguda, os 2 lugares vagos bem na frente, reservados para Otávio e Arlete. O vazio ali era um grito silencioso. Você não é o suficiente para nós, aquele vazio dizia. Cheguei ao altar. Ricardo segurou minhas mãos, e o calor da pele dele foi o meu primeiro refúgio. Ele sussurrou um "Você está maravilhosa", que quase me fez desabar ali mesmo. A cerimônia começou. O padre falava sobre união e sacrifício, mas minha mente ainda estava nublada pela mágoa. Eu sentia os olhares de pena de alguns parentes, aqueles que sabiam da briga familiar. Eles cochichavam atrás dos leques e programas de casamento. Foi então que o padre anunciou o momento das alianças. Geralmente seria o momento em que todos sorriem, mas o clima estava pesado. Eu me sentia pequena, humilhada pela ausência dos meus pais, como se faltasse um selo de aprovação para que minha vida fizesse sentido. Mas eu não sabia que a Alice e o Ricardo tinham planejado algo. Eu não sabia que o que estava prestes a acontecer transformaria aquela humilhação privada em um manifesto público que ninguém, nem mesmo meus pais, no conforto de sua mansão, seria capaz de ignorar. Ricardo olhou para a filha e fez um sinal discreto com a cabeça. Alice, que deveria estar apenas com as alianças, deu um passo atrás e pegou algo que estava escondido atrás do arranjo de flores do altar. Era um cartaz, feito de cartolina branca, com letras coloridas, mas escritas com uma caligrafia firme para uma criança. Quando ela virou o cartaz para a assembleia e começou a caminhar em minha direção, o silêncio na igreja tornou-se absoluto. Era um silêncio tão profundo que dava para ouvir o estalar das velas. Eu vi quando os primeiros convidados na frente leram o que estava escrito. Uma das minhas tias levou a mão à boca. Meu primo, que estava na segunda fila, pegou o celular e começou a gravar imediatamente, os olhos fixos na cena. Eu ainda não conseguia ler, pois ela estava de costas para mim, mostrando para o público primeiro. Eu só via as reações, pessoas chorando, outras balançando a cabeça em choque. O peso da atmosfera mudou de pena para algo que eu não conseguia identificar. Alice parou na minha frente, com as bochechas coradas, e finalmente virou o cartaz para que eu e o Ricardo pudéssemos ler. Minhas pernas fraquejaram. O que estava escrito ali era o golpe final em toda a arrogância dos meus pais. Era a vingança mais doce e involuntária que eu poderia desejar. E eu sabia, naquele instante, enquanto ouvia o som dos soluços abafados na igreja, que aquela imagem não ficaria apenas entre aquelas 4 paredes. Minha visão embaçou instantaneamente. As letras coloridas, escritas com o capricho típico de uma criança de 8 anos que ainda está dominando a caligrafia, pareciam saltar da cartolina branca. O cartaz que Alice segurava com tanta firmeza dizia: "Vovó disse que eu ia estragar sua vida, mas o papai disse que você é o milagre que a mamãe mandou do céu para cuidarmos um do outro. Quer ser minha mãe de verdade?" O impacto daquelas palavras me atingiu como um soco no estômago, mas um soco feito de pura luz. O ar na paróquia pareceu rarefeito. Eu conseguia ouvir o som da respiração pesada do Ricardo ao meu lado. Ele apertava minha mão com tanta força que eu sentia o pulsar do seu sangue. Olhei para Alice, e aquela menininha que meus pais haviam rotulado como um fardo e uma âncora para o meu fracasso, sorria com os olhos cheios de lágrimas, esperando por uma resposta que ia muito além de um rito religioso. Ao redor de nós, o efeito foi devastador. Eu ouvi o soluço alto de uma das minhas tias, a única da família que tivera a coragem de comparecer. O burburinho dos convidados não era mais de fofoca, mas de uma comoção profunda. Vi meu primo Felipe, posicionado no corredor lateral, com o celular em riste,
gravando cada segundo com uma expressão de choque e admiração. Ele não era o único. Vários smartphones brilhavam na penumbra da igreja, capturando o momento em que a verdade nua e crua sobre o preconceito da minha família era exposta pela inocência de uma criança. Sim, meu amor. 1000 vezes sim, consegui dizer, com a voz falhando, enquanto me ajoelhava no tapete vermelho para ficar na altura dela. Eu a puxei para um abraço e o cheiro de talco e shampoo de maçã verde do cabelo da Alice me trouxe de volta para a realidade. Naquele momento, o vazio deixado pelos meus pais nos bancos da frente não doía mais. Ele foi preenchido por algo muito maior. Ricardo se juntou a nós, nos envolvendo em seus braços fortes, e ali, no altar, formamos um círculo que nenhuma elite curitibana ou preconceito arcaico poderia romper. O padre, visivelmente emocionado, limpou as lentes dos óculos antes de prosseguir com a bênção final. A cerimônia terminou sob um aplauso que parecia querer derrubar as paredes da igreja. Saímos sob uma chuva de pétalas de rosas brancas. O frio de Curitiba agora parecia apenas um detalhe revigorante. Fomos para a recepção, um jantar íntimo em um bistrô charmoso no bairro de Santa Felicidade. O ambiente era acolhedor, com paredes de tijolos aparentes, luzes de gambiarra e o aroma inebriante de polenta brustolada e vinho tinto que subia da cozinha. Eu tentei me desligar do mundo exterior, focando nas risadas, nos brindes e na alegria genuína das pessoas que realmente importavam. Mas o mundo exterior não estava disposto a nos deixar em paz. Enquanto cortávamos o bolo de 2 andares decorado com flores silvestres, Letícia se aproximou com o celular na mão, os olhos arregalados. Bia, você não tem noção do que está acontecendo. Ela sussurrou, me puxando para um canto perto da adega de vinhos. O que foi? Meus pais ligaram? Perguntei, com o coração voltando a acelerar por hábito. Não. O Felipe postou o vídeo da Alice no altar. Ele marcou uma página de histórias reais e... Bia, faz apenas 4 horas. O vídeo já tem 200.000 visualizações. Os comentários estão explodindo. As pessoas estão furiosas com o que a sua mãe disse. Eu peguei o aparelho e vi a imagem. Alice, pequena e corajosa, segurando o cartaz. A legenda de Felipe dizia: a noiva foi humilhada pela família por escolher o amor e uma filha de coração. A resposta veio no altar. O amor não é fardo, é escolha. Eu li os primeiros comentários. Quem é essa avó monstruosa que diz isso para uma criança? Dizia. Que essa noiva seja muito feliz longe dessa gente tóxica, escreveu outro. Tentei ignorar e voltar para a festa, mas a bola de neve estava apenas começando a rolar. No domingo de manhã, enquanto eu e Ricardo tomávamos café no hotel, o vídeo já havia cruzado as fronteiras do Paraná. Amigos de faculdade que eu não via há anos me mandavam mensagens. O vídeo tinha alcançado 2 milhões de visualizações em menos de 24 horas. Grandes. Portais de notícias começaram a compartilhar a história com títulos como Criança dá lição de moral em avós preconceituosos em casamento no PR. O clima de lua de mel foi interrompido pelo toque insistente do meu celular. Era um número que eu conhecia bem, mas que não me ligava há semanas. A casa dos meus pais. Atendi com as mãos trêmulas. Beatriz, você tem noção do que fez? A voz da minha mãe, Arlete, estava estridente, beirando a histeria. O seu pai não consegue ir à padaria sem ser olhado torto. As pessoas no grupo do clube estão enviando esse vídeo maldito. Elas sabem que fomos nós, Beatriz. Elas reconheceram a igreja, reconheceram você. Eu não fiz nada, mãe. Respondi com uma calma que eu nem sabia que possuía. A Alice fez. Ela apenas contou a verdade sobre o que você disse. Se a verdade soa mal aos ouvidos do mundo, talvez o problema seja o que você falou, e não quem ouviu. Você destruiu o nosso nome, ela gritou, e eu podia ouvir meu pai resmungando ao fundo, provavelmente preocupado com as ações da empresa ou com o prestígio no conselho do bairro. Exija que tirem esse vídeo do ar agora. Estão nos chamando de monstros na internet. Eu olhei para o lado e vi Ricardo brincando com Alice no jardim do hotel. Eles estavam rindo, montando um quebra-cabeça no banco de madeira sob o sol pálido de inverno. A paz deles era tudo o que eu queria proteger. Eu não vou pedir nada, mãe.
Vocês escolheram o silêncio e a ausência. O mundo escolheu a Alice. Agora, lidem com as consequências da imagem que vocês mesmos criaram. Desliguei o telefone. Meu corpo tremia, mas não de medo, e sim de uma libertação que eu esperava há anos. No entanto, eu não sabia que a internet é um tribunal implacável. Nas 24 horas seguintes, o vídeo atingiu a marca absurda de 9 milhões de visualizações, e o que era apenas uma confusão familiar se transformou em um movimento. Pessoas começaram a investigar quem eram os avós do vídeo. O endereço do escritório de advocacia do meu pai foi vazado nos comentários. A pressão social estava prestes a atingir um nível que nem eu, em meus sonhos de vingança mais selvagens, poderia ter previsto. Eu estava prestes a descobrir que, quando você joga ódio contra uma criança, o mundo se levanta para ser o escudo dela. E os meus pais, que tanto prezavam pela honra, estavam prestes a descobrir que o tribunal do cancelamento não perdoa quem fere a pureza de um coração de 8 anos. A segunda-feira em Curitiba amanheceu com aquele céu cinza chumbo, típico de quem avisa que o inverno não está para brincadeiras. Eu acordei com o som abafado dos carros, passando pela canaleta do biarticulado, um som que sempre me trouxe uma estranha sensação de ordem. Mas naquela manhã, tudo parecia fora do lugar. O vídeo não era mais apenas um viral, ele era um fenômeno. 9 milhões de visualizações. O número piscava na tela do meu celular como um farol, e cada vez que eu atualizava a página, outros milhares se somavam. Eu sentia uma mistura de vertigem e um alívio quase pecaminoso. O mundo agora sabia quem Arlete e Otávio realmente eram por trás dos ternos de corte impecável e dos colares de pérolas legítimas. Descendo para a cozinha, o cheiro de café coado na hora e pão na chapa feito pelo Ricardo tentava me trazer de volta para a terra firme. Alice estava sentada à mesa, balançando as perninhas e desenhando em um caderno novo. Ela parecia a única pessoa no estado do Paraná que não tinha dimensão da bomba que havia detonado. Aquele cartaz foi apenas um gesto de amor. Para o resto do mundo, foi uma sentença de morte social para os meus pais. "Bom dia, esposa", Ricardo disse, com um sorriso que não chegava totalmente aos olhos. Ele estava preocupado. Ele sabia que o prestígio em uma cidade como a nossa é uma moeda delicada e que meus pais não cairiam sem tentar levar alguém junto. "Você viu as notícias locais? Eles não citaram nomes nos grandes portais ainda, mas nos grupos de WhatsApp da alta sociedade de Curitiba, o assunto não é outro." "Eu vi, Ricardo. Minha mãe me ligou ontem à noite aos prantos, mas não era choro de arrependimento, era choro de raiva. Raiva por ter sido descoberta." Respondi, sentindo o amargor do café misturar-se à mágoa que ainda teimava em morar na minha garganta. A vingança, eu percebi, não precisava de planos mirabolantes ou vilania. Ela floresceu organicamente através da verdade. Às 10 da manhã, recebi um print de uma amiga que trabalhava no mesmo prédio comercial que meu pai, o Dr. Otávio Albuquerque, um dos advogados tributaristas mais caros da região. A foto mostrava a entrada do edifício no centro cívico. Havia 2 equipes de reportagem de programas de variedades parados lá fora, e alguns manifestantes de uma ONG de proteção à infância seguravam cartazes que diziam: "Crianças não são fardos." O escritório dele, que prezava pelo silêncio absoluto e pela discrição quase monástica, havia se tornado o epicentro de um escândalo ético. Mas o golpe de misericórdia veio de onde Arlete menos esperava, o Graciosa Country Club. Minha mãe vivia para aquele lugar. Suas tardes eram preenchidas por partidas de bridge e chás beneficentes, onde ela desfilava sua superioridade moral. Letícia me enviou um áudio quase sem fôlego, contando que a diretoria do clube havia recebido dezenas de e-mails de sócios exigindo um posicionamento sobre a conduta desumana de um de seus membros ilustres. O cancelamento, na vida real, era muito mais frio e silencioso que o da internet. As amigas de décadas de Arlete simplesmente pararam de atender suas chamadas. Os convites para os jantares de gala sumiram. Por volta das 14 horas, a campainha do nosso apartamento tocou com uma insistência agressiva.
Eu sabia quem era antes mesmo de olhar pelo olho mágico. Ao abrir a porta, dei de cara com meus pais. Eles pareciam ter envelhecido 10 anos em 48 horas. O rosto de Arlete estava inchado, a maquiagem mal feita denunciando que ela não dormia. Meu pai, sempre tão ereto, estava com os ombros caídos, mas os olhos ainda faiscavam de indignação. Você está feliz agora, Beatriz? Meu pai disparou, entrando na sala sem ser convidado. Ele jogou um tablet sobre a mesa de centro, onde o vídeo da Alice estava pausado. Meus sócios pediram para eu me afastar por tempo indeterminado. O Dr. Herculano disse que minha presença no escritório fere a imagem da firma. 30 anos de carreira jogados no lixo por causa de uma molecagem de uma criança. Molecagem, pai! Levantei-me, sentindo o sangue ferver. A Alice escreveu o que ela ouviu. Ela verbalizou a crueldade que a mãe disparou contra ela no dia em que fomos visitá-los. Vocês não estão sofrendo por causa de um vídeo. Vocês estão sofrendo as consequências da falta de caráter de vocês. Você precisa gravar um vídeo novo, minha mãe gritou, a voz saindo em um guincho desesperado. Ela se aproximou de mim, o cheiro de perfume caro agora parecendo sufocante. Diga que foi um mal-entendido. Diga que nós amamos a menina. Diga que o cartaz foi uma brincadeira de mau gosto. Se você fizer isso, Beatriz, eu convenço seu pai a liberar aquele fundo imobiliário que guardamos para o seu casamento. São quase 700 mil reais. Você pode comprar a casa que quiser. Pode sair desse apartamentinho de classe média. Eu olhei para ela e senti uma pena profunda. Eles realmente achavam que tudo tinha um preço. Que o amor de uma criança, a minha dignidade e a humilhação que passamos no altar poderiam ser apagados com um cheque de 6 dígitos. Vocês não entenderam nada, eu disse, com uma calma que parecia assustá-los. Eu não quero o dinheiro de vocês. Eu passei anos tentando ser a filha perfeita para ganhar um abraço que nunca veio de forma genuína. A Alice me deu esse abraço no primeiro dia. Ela me deu uma família. Vocês me deram apenas cobranças e agora, essa proposta nojenta. Beatriz, pense bem. Meu pai tentou intervir, a voz mais baixa, tentando usar seu tom de negociação jurídica. O mundo esquece rápido, mas a mancha no nosso nome, o mundo pode esquecer, pai, mas a internet não esquece. E eu também não. Caminhei até a porta e a abri totalmente. Eu quero que vocês saiam da minha casa. E eu quero que vocês entendam uma coisa. A vingança não é o vídeo ter 9 milhões de visualizações. A minha vingança é que, de hoje em diante, a Alice nunca mais vai precisar ouvir a voz de vocês. Ela vai crescer sabendo que é amada, e vocês vão envelhecer naquela mansão enorme, cercados de móveis caros, mas sem ninguém que suporte olhar na cara de vocês sem lembrar do que fizeram com uma órfã. Eles saíram. Arlete ainda tentou dizer algo, uma última ofensa sobre como eu me arrependeria, mas eu bati a porta. O som da tranca fechando foi o ponto final de um capítulo exaustivo da minha vida. Eu me encostei na madeira fria da porta e respirei fundo. O silêncio que se seguiu não era mais pesado, era leve. Entretanto, a vida tem formas estranhas de fechar ciclos. O vídeo continuava a crescer, e agora marcas de moda infantil e empresas de eventos começavam a nos procurar. O que começou como uma dor estava se transformando em uma plataforma de apoio para outras madrastas e pais solos. Mas havia um último passo a ser dado. Uma surpresa que o Ricardo estava preparando para oficializar nossa nova realidade. Algo que daria o checkmate final naqueles que achavam que a nossa união era uma ruína. E dessa vez, eu não estaria sozinha no altar da vida. 3 meses haviam se passado desde o dia em que o sino da paróquia anunciou não apenas o meu casamento, mas o início do fim do império de aparências dos meus pais. Curitiba agora mergulhava em um inverno rigoroso, daqueles em que a geada pinta os gramados do Jardim Botânico de branco e o vapor da respiração desenha fantasmas diante de nós a cada palavra dita. O vídeo da Alice não parou nos 9 milhões. Ele se tornou um marco, um símbolo usado por psicólogos e especialistas em família para discutir a alienação parental e o preconceito contra novas configurações familiares. Mas para mim, o número na tela do celular era o que menos importava.
O que importava era o silêncio que finalmente se instalou entre mim e o passado tóxico que eu carregava. A vida na nossa casa nova, um sobrado aconchegante no bairro Arru, tinha um ritmo próprio. Não havia mais o tilintar nervoso de cristais ou o cheiro de lustramóveis caro que mascarava a frieza da mansão da minha infância. Aqui, o ar cheirava a café com canela, a giz de cera e ao perfume suave de madeira das prateleiras que Ricardo e eu montamos juntos. Eu estava terminando de organizar meu novo escritório de arquitetura, focada agora em projetos acessíveis e humanos, bem longe da ostentação fria que meus pais tanto admiravam. Bia, você viu isso? Ricardo entrou no escritório segurando 2 copos de cerâmica fumegantes. Ele parecia mais relaxado, embora o peso da exposição ainda deixasse marcas sutis ao redor de seus olhos. Ele me estendeu o tablet. Era uma nota em uma coluna social famosa da cidade, aquela que Arlete consultava todas as manhãs como se fosse uma bíblia sagrada. O título era curto e letal. Tradicional família Albuquerque coloca mansão do Batel à venda após isolamento social. O texto detalhava como o casal, outrora figuras centrais da elite, havia se retirado da vida pública. Citava, de forma velada, que a falta de sensibilidade familiar exposta mundialmente tornara a permanência deles no graciosa Country Club insustentável. Senti um aperto no peito, mas não era de tristeza. Era o peso da justiça se acomodando. Imaginei minha mãe caminhando por aqueles corredores vazios, olhando para os quadros caros e percebendo que nenhum deles poderia lhe dar um abraço ou defendê-la do julgamento silencioso de seus pares. A vingança mais profunda não é o que fazemos contra o outro, mas o que o outro faz contra si mesmo quando perde a máscara. Eles escolheram o status em vez da filha. Agora, o status os havia abandonado, restando-lhes apenas a própria companhia amarga. Eles estão indo embora, Ricardo, provavelmente para algum condomínio fechado em Santa Catarina, onde ninguém os conhece, comentei, devolvendo o tablet. É o fim de uma era, e o começo da nossa verdade. Ele sorriu, sentando-se na beirada da minha mesa. Lembra que hoje é o dia, não lembra? Como eu poderia esquecer? Naquela tarde, tínhamos uma audiência no Fórum Civil. Não era uma audiência de briga ou partilha, mas de construção. Era o dia em que o processo de adoção multiparental da Alice seria finalizado. Eu não estava substituindo a mãe biológica dela, cuja memória sempre honraríamos, mas eu estava assumindo o meu lugar, de direito como a mãe que o destino escolheu através do amor e da convivência. O fórum estava frio. O piso de granito refletia as luzes fluorescentes do teto. Alice usava um casaco de lã batida vermelho e segurava minha mão com uma confiança que me desarmava. Ela não tinha medo de juízes ou de tribunais. Para ela, aquele lugar era apenas o cartório, onde colocaríamos no papel o que o coração já tinha assinado. Quando entramos na sala de audiências, o juiz, um homem de cabelos brancos e olhar sereno, olhou para nós e depois para o processo sobre sua mesa. Ele sorriu levemente. Eu vi o vídeo, ele disse, com uma voz grave e pausada, quebrando o protocolo por um instante. Raramente vejo uma prova tão contundente de vínculo afetivo quanto aquele cartaz. O magistrado fez algumas perguntas protocolares. Ele se dirigiu a Alice com uma doçura que raramente se vê em tribunais. Alice, você entende o que significa a Beatriz ser sua mãe no documento também? Significa que se eu me perder, ela é quem vai me achar. E que agora a gente é um time completo, ela respondeu, com aquela sabedoria de criança que corta qualquer burocracia. Ao assinar o documento, senti como se uma corrente invisível que me prendia a Arlete e ao Otávio se partisse definitivamente. Eu não era mais apenas a filha renegada. Eu era a mãe da Alice. Eu era a esposa do Ricardo. Eu era a arquiteta da minha própria vida. Saímos do fórum sob uma garoa fina, a famosa chuvinha de Curitiba, e desta vez parecia batizar nossa nova família. Decidimos comemorar da forma mais simples possível. Fomos comer pinhão cozido e quentão em uma feirinha de inverno. Enquanto observávamos as pessoas passando, agasalhadas até os dentes, percebi que a verdadeira vingança contra quem nos quer mal é ser absurdamente feliz.
Meus pais agora eram apenas uma nota de rodapé em um jornal que seria usado para forrar o chão no dia seguinte. Eles tinham o dinheiro, as joias e o sobrenome. Nós tínhamos as risadas, a cumplicidade e a coragem de ser quem somos. Naquela noite, enquanto eu cobria Alice em sua cama temática de castelo, ela me puxou pelo pescoço para um segredo. Mãe, foi a primeira vez que ela usou a palavra sem o tíabo na frente ou qualquer hesitação. Você acha que a vovó Arlete ainda está brava? Eu a olhei nos olhos, sentindo uma paz absoluta. Eu acho que ela está muito ocupada sendo importante, meu amor. Mas nós estamos muito ocupados sendo felizes. E isso é tudo o que importa. Alice sorriu, fechou os olhos e adormeceu em segundos. Saí do quarto e encontrei Ricardo na sala, olhando pela janela para as luzes da cidade. Ele me abraçou por trás, o queixo apoiado no meu ombro. Ficamos ali, em silêncio, observando o frio lá fora, enquanto o calor lá dentro era mais do que suficiente. A história que começou com uma humilhação no altar e se espalhou por 9 milhões de telas, terminou ali, no silêncio de um lar construído sobre a verdade. Meus pais aprenderam que o prestígio é volátil, mas o caráter é eterno. E eu aprendi que, para construir uma casa que dure para sempre, você não precisa de mármore importado. Você só precisa de alicerces que aguentem o peso de um amor de verdade. O vídeo viral foi o barulho necessário para que o mundo ouvisse o que o preconceito tentou calar. Agora, o barulho acabou. E o que ficou foi a melodia suave de uma vida que, finalmente, fazia todo o sentido do mundo. Fim.